Bom dia, sexto ano, bom dia, Natécia. Meu amor, vamos dar continuidade, né, ao nosso assunto. Quero que você pegue o livro e coloque na página 253, né? Então, temos um ser vivo, né? Primeiramente aqui, temos aqui a imagem do jacaré, né? O jacaré do Papa Amarelo. Esse jacaré, ele é classificado como um animal pluricelular, né? Como foi dito na aula passada. Existem seres que vão ter uma única célula. Esses seres são chamados de pluricelulares. E vai ter os que têm mais de uma célula, né? Que vai ser os seres que vão ser conhecidos como pluricelulares ou multicelulares, que é o exemplo que está nos dando aí, é o exemplo do jacaré. Aqui embaixo, né? Como o ser vivo é formado por inúmeras células, vai ter as células que vão representar, né? Vamos ter a célula animal, vamos ter como exemplo também no nosso livro a célula vegetal e também vamos ter a célula bacteriana, né? Lembrando que as células é tão minúscula que ela não dá para ser vista, né? A olho nu, ela precisa o quê? De ajuda de um microscópio. Temos aqui, ó, uma imagem de uma célula. A célula ela é composta, né, por três partes básicas, né, principais, que vai ser ela, a membrana celular, que essa parte científica é como se fosse uma porta. Ela delimita a célula, ela separa a célula do meio interno, né, e o meio externo, né. E essa membrana, ela atua exatamente como controle de substância. Vai ser através dessa membrana por onde vai sair e entrar, né, as substâncias necessárias aí para a célula. Temos essa outra parte, que é conhecida como citoplasma. O citoplasma corresponde a todo o conteúdo que vai estar ali internamente dentro da célula. Dentro desse citoplasma vai estar as organelas, onde cada organela é como se fosse um órgão. Né? Vamos imaginar assim, cada organela vai estar ali responsável, né, por uma função. Vai ter a organela responsável pela respiração, vai ter a organela responsável pela captação de nutrientes, vai ter a organela responsável pela questão de substâncias direcionadas ao sangue, direcionadas à digestão. E a outra parte, né, que é aqui o meio, que é o nosso comando, que é conhecido como núcleo, né? É a estrutura que vai conter a maior parte, né? Vai ser onde vamos encontrar o DNA, né? E as moléculas vão estar armazenadas exatamente nesse núcleo, né? O núcleo da célula ele é delimitado por uma membrana semelhante, também um pouco parecido com a membrana celular, tá bom? Indo para outra página, vamos ter aqui a imagem, né? A imagem de uma célula vegetariana. Essa célula vegetariana, temos aqui as partes, né, que a compõem, que vai ser essa daqui, ó, que é conhecida como vacúolos, né? Esses vacúolos são organelas que armazenam substâncias e elas também podem estar presentes, no caso os vacúolos, tá bom? Presente em células animais, porém, na célula ela vai ter o tamanho menor. Temos aqui essa outra parte, que é a parede celular, a estrutura externa, a membrana celular, auxilia aí na proteção e no suporte da célula vegetal, pois como ele apresenta essa parede, né, o formato da célula vegetal é mais definido do que o das células animais. Temos aqui, ó, os plastos, que são organelas que armazenam substâncias, né, que vai dar aí a cor, o pigmento, né, o vegetal, que no caso é a cor verde. Os plásticos vão ser encontrados, né, especificamente na célula vegetal. Isso já é uma grande diferença. No momento que você vê esse nomezinho, plásticos, né, você vai encontrar ele em que? Na célula vegetal. Já essa outra imagem aqui é uma célula, né, bacteriana. Ela vai possuir o material genético, que é esse meiozinho aí, o entalelase. Não apresenta núcleo delimitado, né? Vai ter também na célula bacteriana a parede celular das bactérias, é uma estrutura externa, né? É parecida aí com a membrana celular. Essa parede, ela contribui para manter o formato aí da célula e para a proteção das células. Vamos ter também o citoplasma, né? E vamos ter aí a membrana celular, né? Como você pode perceber, ó, tanto a célula animal quanto na célula vegetal, o DNA ele vai se encontrar onde? No interior do núcleo, né?
E existem as organelas também, tanto em uma como outra, né? Tanto animal como vegetal. Lembrando que na vegetal nós iremos encontrar outros tipos de organela, que é o caso ali dos plásticos. Já nas células bacterianas, que foi essa última aí, o DNA fica no citoplasma, e no caso não vai existir aí as organelas, né? As células, elas podem ser de duas formas, podemos encontrar as células eucarióticas e as células procarióticas. As células eucarióticas vão ser, no caso, as células mais completas, né? E as procarióticas vão ser as menos completas. Nos seres vivos podemos encontrar aí, no caso, as células eucarióticas. Bem aqui na outra página, né, vamos ter aqui a questão das células, né? E os microscópios. Lembrando que a célula ela só pode ser estudada e conhecida, né, por meio de quem? Por meio do microscópio, né? O termo célula ele foi utilizado, né, no estudo dos seres vivos pela primeira vez por Robert Bloch. Ele era inglês, né? Ele fez aí os primeiros estudos com microscópio e ele foi que observou vários seres vivos, né, em materiais diferentes, né? Ele colocou aí no que ele chamou num pedaço de cortiça, né, um material de origem vegetal, que esse material era utilizado na fabricação das folhas. A cortiça ela foi colocada no microscópio. Aí, com o tempo, né, esses microscópios eles foram sendo aí atualizados, né, se modernizando, e com o tempo pôde-se observar mais ainda, né, observar e conhecer mais detalhadamente. E quando a célula foi estudada, né, não se conhecia aí as partes da célula. Ela foi conhecida através do que? Do avanço do microscópio. Nós temos até a imagem do microscópio. Esse aqui embaixo é conhecido como microscópio óptico, né? Vai ter o óptico e vai ter os eletrônicos, né? Também vai existir aí os microscópios de varredura. Então, dependendo do microscópio, vai facilitar aí o estudo, né, dessas partes que não podem ser vistas a olho nu, né? Ele vai ter a função, ele vai ampliar, né, a imagem mais vezes, tipo, vai ter microscópio que vai ampliar 1000 vezes, outros 500, outros 1500, aí vai depender aí do microscópio. Indo para outra página, vamos falar agora sobre uma das características, né, que fazem parte de um ser vivo, né, que é a questão do metabolismo, né? Os seres vivos, eles necessitam do que? Dos alimentos. A gente sabe que a gente necessita de quê? De alimentos para obter o quê? A energia, né? Para poder ocorrer aí o que? O desenvolvimento e o crescimento, né? No geral, né, para serem utilizados pelos seres vivos, as moléculas que vai compor ali o alimento, elas vão precisar ser quebradas em pedaços menores. Esses compostos são utilizados como fonte de energia, né? Aí vai fazer o que? Vai acontecer aí a formação de novas moléculas, né? Que farão parte, essas moléculas aí farão parte de quem? Dos organismos dos seres vivos. Dentro do corpo da gente ocorrem diversas reações químicas. E o conjunto dessas reações que acontecem dentro do organismo da gente, né, dos seres vivos, é conhecido assim como metabolismo, né? Temos aqui, nossa pazinha, metabolismo, aí fala reações que quebram as moléculas maiores, liberando moléculas menores de energia. Reações que produzem moléculas maiores a partir de moléculas simples utilizando energia. Então, o metabolismo vai ser o quê? Vai se juntar aí a questão do alimento, né, da quebra dessas moléculas, vai juntar aí a questão também da respiração, e a junção de tudo isso vai gerar, né, o quê? O que a gente chama de metabolismo. E quando a gente fala de metabolismo, nós temos que falar aí do quê? A glicose, né? O que é que seria aí essa questão da glicose? Ela é a principal molécula utilizada exatamente nesse processo, um processo que é conhecido como respiração celular, que vai acontecer exatamente no interior da célula, né? Como é que isso acontece, né? Esse açúcar, ele é produzido pela maioria dos vegetais, por meio da fotossíntese, nesse caso aqui, né? E está presente na constituição de vários alimentos, né? Alimentos esses que a gente vai lá e ingere.
né? O gás oxigênio, ele é necessário para que ocorra o que? A quebra da glicose, né? Na maioria dos seres vivos. Então, para se ter aí um metabolismo, vamos precisar do que? Aqui tem até como se fosse uma formulazinha, ó. A glicose, né? Que a glicose a gente vai obter a partir do alimento que a gente vai ingerir, mais o oxigênio, né? Que é o ar que a gente expira, né? Com o gás carbônico e a água, vai gerar o quê? Vai gerar energia, né? Que no final essa energia é o que vai fazer com que a gente fique, né, com o nosso metabolismo. Na outra página, gente, temos também a questão, né? Aeróbios, né, o nome, e anaeróbios. A gente tem que saber diferenciar isso aí. A maioria dos seres vivos, eles utilizam o que? O gás e o oxigênio para obter essa energia, que é o que são chamados aeróbios, né? Que a gente utiliza o que? A glicose, que vem dos alimentos, e o gás e oxigênio. Então, quem utiliza dessa forma, né, com o oxigênio, a gente chama de seres aeróbios, né? Que vai ser o caso de quem? Dos animais e alguns vegetais e também alguns micro-organismos, né? Existem seres que eles realizam o que é conhecido como fermentação, né? Através dessa fermentação é que vai acontecer o processo deles obter aí energia, né? Eles não vão depender do oxigênio. Esses que não dependem do oxigênio, né, a gente vai chamar de anaeróbios. Então, os que dependem do oxigênio aeróbios e os que não dependem aí do oxigênio anaeróbios. Temos agora a questão do ciclo da vida, né? As etapas do ciclo da vida, né? Que a gente costuma sempre estar ouvindo, que é as etapas que é o quê? O ser vivo, ele nasce, ele cresce, né? Ele se reproduz e no final ele morre, né? E essas etapas são conhecidas como o quê? Como ciclo da vida. E a duração do ciclo da vida, ela é o quê? É variável entre as espécies, né? Tem espécies que duram mais, tem espécies que duram menos. Vai depender aí, né, do que a gente está aí falando, né? E alguns seres vivos, né, sobrevivem apenas um dia, né? Isso aí é só um exemplo. Após atingir o quê? A fase adulta. Como é o caso o quê, né? Como é um exemplo de alguns insetos, né? Já tem outros seres vivos que eles podem viver milhares de anos, como alguns vegetais. Então, independentemente do tempo de duração, né? Independente do ciclo de vida daquele ser vivo, em determinado momento desse ciclo, os seres vivos, no final, eles irão fazer o quê? A última etapa, que no caso é morrer. E para garantir, né, que essas espécies elas se mantenham no ambiente, esses organismos eles vão ter aí a capacidade de poder o quê? De poder se reproduzir, né? E quando a gente fala de reprodução, nós podemos estar falando de duas maneiras, né? Da maneira sexuada ou da maneira assexuada, né? Essas duas maneiras vão gerar o quê? Novos indivíduos, mas claro que a reprodução será de forma diferente. Já na reprodução sexuada, né, quando a gente fala nome sexuada, vai envolver a produção, vai ter o que? A união aí dos gametas, né, que será quem? O gameta masculino e o gameta feminino. Essas células, né, esses gametas, eles irão se unir, vão formar, né, o que é conhecido como zigoto. É uma célula que vai se desenvolver e dar origem a um novo indivíduo. Isso aí acontece na sexuada. Então, na sexuada, nós temos a união dos gametas, masculino e feminino. Já na reprodução assexuada, não há a participação de gametas, né, para se gerar aí um novo indivíduo, né? Esse indivíduo ele pode se formar por parte de outro ser vivo, tipo uma planta, né? Uma planta, ela pode ali liberar o seu broto no meio ambiente, né? E essa liberação desse broto gerar o quê? Gerar um novo ser vivo. Na página, gente, 258 e na 259, ó, nós temos aí alguns exemplos, né, de ciclo de vida de três seres vivos, né? Nós temos o milheiro, né, o ciclo de vida do milheiro, da tartaruga e da borboleta. Né, o do milheiro, né, a gente percebe que começa com o quê? Com a semente, né, sendo semeada. A semente, ela germina ali no solo, né? Depois vai virar o milheiro jovem, vai crescendo, né? Aí lá na outra página, ó, nós iremos perceber, ó, vai nesse milheiro, né?
vai ter, né, uma parte que a gente vai considerar a parte masculina e feminina do milheiro. Depois vai surgir aí as espigas e depois o milheiro vai lá, com o tempo ele morre. E assim vai acontecer com o outro, ó. O outro, que é a tartaruga, ó. Temos aí o filhote de tartaruga, ó. Depois os filhotes de tartaruga indo em direção ao mar. Depois a tartaruga já desenvolvida nadando no mar. Aí bem aqui na outra parte, ó. A tartaruga marinha adulta se acasalando na praia. Depois ela colocando aí seus ovos. E em seguida os urubus, no caso aí, se alimentando dos restos do corpo de uma tartaruga marinha. E no último, ó, temos exemplo aí da borboleta, né? Os ovos da borboleta, depois da lagarta, né? Da borboleta, depois da borboleta aí na pupa, né? Que é essa terceira, depois da borboleta adulta, depois da borboleta aqui se acasalando e depois os restos do corpo de uma borboleta. Então, o que a gente podemos perceber aí com esses exemplos, né? Que foram dados aí no livro de vocês? É o ciclo de vida, né? O nascer, o crescer, né, o reproduzir e o morrer, tá bom? Então, nossa explicação, né, nosso capítulo, nossa segunda parte foi até essa. Qualquer coisa, vocês podem estar aí me procurando no privado, tá bom?